Graça e paz, bom dia. Eu vi um vídeo recentemente da Priscila Alcântara, onde ela disse que todos nós nascemos em pecado, mas não somos pecadores, né? Que nós podemos estar em pecado e deixar bem claro que estar é viver em pecado, mas não somos pecadores. Nascemos em pecado, mas não somos pecadores porque Deus é perfeito, Ele é santíssimo e isso nos faz automaticamente limpos dos pecados. Mas há uma contradição. Há uma contradição nessa fala da Priscila, uma infelicidade da parte dela, pois a Bíblia não fala isso. É contraditória, né, ao que a Bíblia nos diz. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 3:23 que, pois todos pecaram e assim estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia também vai nos falar que em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se você continuar lendo, Priscila, e todos os seguidores de Priscila e de outros youtubers famosos, né, da religiosidade que tem hoje em dia, você vai entender que lá no princípio da criação, o homem, Adão, a princípio, ele foi criado, né, para ser imortal, para viver com Deus. Porém, uma coisa limitava essa imortalidade ao homem, que seria o pecado. Deus, ele é santo, né? Não há falha nele. É inarrável dizer a santidade de Deus. A sua essência é santo. Então, quando o homem pecasse, se o homem pecasse, ele estaria destituído da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. Então, Adão pecou. Então, lá em Romanos, Paulo vai escrever que se por um homem só entrou tamanha desgraça, tamanha consequência no mundo, que foi o pecado e através do pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, imagine por um homem só, Jesus Cristo, quão graça não entrará nas nossas vidas, porque é o favor imerecido. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o que nos fazem então sermos justificados pelos nossos pecados? O que nos fazem então sermos purificados dos nossos pecados? As tuas obras, elas não te salvam de nada, né? Para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, a graça dele. Mas existe o entrega, o escolher a Jesus. Escolher aquele que primeiro nos amou, escolher aquele que primeiro nos escolheu. E escolher a Ele não é simplesmente em shows evangélicos. Escolher a Ele não é ir apenas em cultos em igrejas. Escolher a Ele não é uma religiosidade, porque isso sim é religiosidade. É eu achar que sou cristão porque posto em Facebook, em redes sociais sobre Ele, é porque eu vou a cultos, é porque eu vou em shows. Isso sim é religiosidade. Agora, você se entregar a Ele diariamente, reconhecer que você é um pecador e que você precisa dele, isso é ser cristão. É buscar em Cristo a perfeição que só encontra nele, né? Você vê que Pedro, quando teve o primeiro encontro com Jesus, Jesus realizou aquele milagre, onde Pedro não tinha pescado nada, e ele disse, lança a rede mais uma vez, e houve a maior pesca naquela noite. Aí foi que todos estavam extasiados, animados com o milagre de Jesus, mas Pedro estava olhando para Jesus. O foco de Pedro foi Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Ele reconheceu quem ele era porque ele foi exposto à presença de Deus. Todas as vezes que eu e você somos expostos à presença de um Santíssimo, um Perfeito, nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nossos procedimentos em santidade precisam ser semelhantes ao dele. E que os nossos procedimentos precisam mudar. E nós nos constrangemos porque identificamos que mais uma vez pecamos. Não porque queremos. A nossa carne quer, mas o nosso espírito está pronto. A Bíblia diz isso. Então nossa carne e o nosso espírito militam entre si. E o nosso espírito pronto faz com que nós nos voltemos para Cristo.
Todos os dias. A Bíblia diz que basta o mal do seu próprio dia. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Aí a Bíblia diz lá em Tiago que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, a sua própria cobiça, mas que uma vez essa dando luz ao pecado gera morte. Ou seja, todos estão sujeitos a serem tentados, todos estão sujeitos a pecarem, porque somos pecadores. Mas há uma diferença, Priscila. E ser pecador e viver em pecado são dois extremos diferentes. O homem, a sua gênese, a sua natureza é pecaminosa. Mas viver em pecado é uma escolha. É uma escolha. Santo Agostinho, e se você ler Tiago, você vai entender que bate nesse raciocínio. Ele disse: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele dê ninho, que ele crie ninho, e faça morada lá. E Tiago vai nos explicar que você não pode impedir que você seja tentado, porque a sua carne é pecaminosa, mas você pode impedir, você pode proibir que o diabo dê luz e que a sua falha de caráter dê luz ao pecado. E isso gere morte física, gere morte espiritual, e você seja separado de Deus. Quando Pedro entendeu quem ele era, prostrado aos pés de Jesus, querendo se afastar de Jesus porque era pecador, Jesus pegou e disse: Pedro, eu te farei pescador de homens. Porque era isso que Jesus queria passar para Pedro. Se você identificou que você é pecador, então você precisa de mim. Porque não é longe de mim que você vai ser curado, mas é caminhando comigo todos os dias que eu te curarei, Pedro. E aí depois você vai ser um agente de cura na vida de outras pessoas. Priscila, eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que você, eu não sei quais são os seus devocionais, eu não estou aqui para te julgar, longe de mim, porque sou um homem pecador como você também é. Mas os procedimentos da gente, eles têm que ser santos, porque a Bíblia nos fala isso. Os procedimentos da gente têm que ser separados. Nós somos purificados por Cristo Jesus, e não por nós mesmos. Mas as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes dizem para Deus se queremos ser imagem e semelhança dele, ou se queremos ser imagem, semelhança e atitudes do mundo. Não são os nossos pensamentos que vão definir totalmente quem somos. Quando nós pegamos esses pensamentos e colocamos eles em prática, aí define quem nós somos. Eu espero, de verdade, de coração, que todos os jovens e todas as pessoas que têm seguido todos os youtubers, ou então famosos, cantores e pregadores, que tudo possa avaliar, possa examinar tudo e reter o que é bom, e que tudo possa examinar de acordo com a palavra, com a Bíblia. Nós estamos numa geração doente, uma geração faminta e sedenta, aonde tem procurado o remédio, onde tem procurado a água de se beber e o alimento em pessoas, em experiências de outros, mas não tem procurado a sua intimidade com Deus, não tem procurado na palavra, no joelho, face a face com Deus, qual é a resposta de Deus. As pessoas estão preocupadas em saber, eu posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? Eu posso colocar piercing ou não posso? As pessoas estão preocupadas em achar brecha na Bíblia para fazer o que é vaidade, para fazer o que é a vaidade do seu coração. As pessoas estão preocupadas nisso, tá? Mas o que eu quero te dizer, amado, é que vocês têm que estar preocupados em fazer a vontade de Deus. E a vontade dele diz em Tessalonicenses que é a vossa santificação. O seu procedimento, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas lá de cima. Ninguém está aqui para dizer que você é pecador. Ninguém pode excluir ninguém da igreja, como tem uma frase rolando no Facebook, por alguém ser pecador. Porque senão deveria fechar as portas. Por quê? Porque nós somos todos pecadores e precisamos estar próximo de Deus. Estarmos unidos, buscando a Deus, ajudando o outro, um ao outro ajudando. Amém? Todos somos pecadores. A escolha é viver em pecado ou viver em santidade. Isso é uma decisão. Isso é uma escolha. Tá? E eu não vou te dizer que você não vai pecar. Porque aquele que disser que não tem pecado, já pecou, porque mentiu. Mas, se isso acontecer todos os dias, se constranja, com o coração contrito, quebrantado, arrependido, vá para o pó, vá para o chão, vá para a oração e peça perdão a Deus, porque Ele sim pode me purificar e te purificar de todos os pecados. Mas sozinho, sentado, ou então em pé, em um show, ou então numa igreja, sem abrir o seu coração, sem reconhecer quem somos, e sem fazer nada,
nada vai mudar. Eu sinto muito pela sua vida. Mas eu creio que o Deus que me escolheu, que te escolheu, que me purifica todos os dias, Ele está de braços abertos, pronto para nos justificar de todos os pecados. Quando eu e você nos arrependermos, reconhecermos que somente nele podemos encontrar a saída de todos os problemas, aí Ele vem e nos abraça e nos leva para a eternidade com Ele. Amém? Que Deus possa te abençoar em o nome de Jesus.